Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Iago Barbosa, sou aluno de Iniciação Científica do Laboratório de Termodinâmica e Processo de Separação, LTS, da Universidade Federal do Ceará. E hoje estarei apresentando um pouco sobre a ferramenta digital voltada para a geração de gráficos de energia de Gibbs a partir de parâmetros do modelo NRTL para processos de equilíbrio líquido-líquido. A primeira parte para ter acesso à ferramenta é entrar na URL dela, que seria a avaliação nrtl.unrender. Essa ferramenta foi desenvolvida a partir da linguagem Python usando o framework Dash. Essa aplicação tem 4 telas. A primeira, que é a inicial, possui 3 seções. A introdução, que fala um pouco sobre a aplicação. Temos como usar, que vai trazer uma pequena lista de passos e o link para esse vídeo. E a última seção, que vai trazer um pouco sobre os contatos para possíveis feedbacks. E fala um pouquinho sobre a Universidade Federal do Ceará. Além dessa tela, podemos ter acesso de início à tela de registro de dados, que seria onde o usuário vai cadastrar. Nessa segunda tela, possuímos 4 seções, que são interativas, podem ser expandidas ou ocultas, que facilita na hora de inserção dos dados. Nessa parte, o usuário pode escolher entre 4 sets de parâmetros que já são cadastrados, de acordo com o artigo de referência, além de escolher um personalizado, em que o usuário vai cadastrar desde o início cada uma. Aqui, ao selecionar um set previamente escolhido, os dados serão preenchidos. Além disso, o usuário pode escolher ou não se vai querer a inserção de dados das tilelines, que tem que ser em fração molar. E aqui temos o parâmetro para caso esse aplicativo web não esteja sendo muito rápido na hora dos cálculos, é só diminuir um pouco os pontos que são calculados na malha do gráfico 3D. Após selecionar os parâmetros, por exemplo, se for personalizado, a primeira informação que tem que ser cadastrada seria as informações gerais do sistema, que será a temperatura, que pode ser em Kelvin, grau Celsius ou grau Fahrenheit, e o nome dos compostos em ordem, qual vai ser o composto número 1, número 2 e número 3. Nesse caso aqui, que seria do sistema 1, seria do benzeno, ciclohexano e DMO. E a segunda informação que precisamos entrar, que seriam em relação aos parâmetros de interação binária do parâmetro NRTL. Esse aplicativo aceita 3 tipos de cálculo para o parâmetro tal, que seria o AJ com unidades de joules por mol, AJ com unidades de Kelvin, e se o parâmetro tal for aceitar 2 parâmetros ajustáveis, a gente escolhe esse AJ com BJ, que vai abrir a seleção para entrar com BJ. E após entrar com isso, a gente pode entrar com os parâmetros de não aleatoriedade, que seria o alfa, que nesse aplicativo a gente considera o alfa IJ igual ao alfa JI, que no fim das contas vai contar com 3 parâmetros, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Então, ao entrar com as informações, a última, se quisermos, seria a inserção das composições da tileline, que a gente pode adicionar. Esses valores são cadastrados por meio de um modelo CSV, que pode ser editado com o Excel. O Excel suporta isso. Nesse caso, a gente pode adicionar ou não. Eu não vou adicionar aqui, para facilitar. E se todos os dados cadastrados estiverem corretos, ao aplicar em cadastrar valores, vamos ter acesso a algumas tabelas, que seria a tabela dos parâmetros e do tal que a gente entrou. Se tudo estiver certo, a gente vai ter acesso ao botão de download e além disso vai abrir a interatividade desses 2 botões, que seria para gerações dos gráficos. Caso algum valor esteja errado, por exemplo, aqui eu vou colocar uma letra e pedir para cadastrar, vai aparecer uma mensagem de erro. Então, quando se tem uma mensagem de erro, o usuário vai ter que dar uma olhada se colocou alguma letra onde não devia, ou se colocou o número com vírgula. Aqui os números decimais têm que ser usados com ponto. Vou selecionar aqui o caso 1, que nesse caso ele vai ter as timelines, e vou colocar cadastrar valores.
Só esperar um pouquinho para ele carregar. E assim que ele carregar, ele vai mostrar a tabela. E aqui, se tiver stylines, vai mostrar as stylines calculadas e o valor de delta. Se a gente quiser, a gente pode clicar em fazer download do CSV, que vai calcular, vai trazer todos os cálculos feitos. E vamos aqui para a terceira tela, que só vai ser liberada se os dados cadastrais estiverem corretos. Energia livre de Gibbs adimensionais. Aqui o usuário pode ter acesso às curvas dos pares 1, 2, 1, 3, 2, 3. E esse gráfico de fronteira vai ser uma correlação para mostrar se os pares estão em regiões heterogêneas ou homogêneas. Eu posso selecionar quantos gráficos eu quiser e posso gerar. Vou gerar aqui só do par 1, 2. Pronto. Aqui é do gráfico 2, a gente percebe que esse gráfico aqui é interativo. Mas caso eu não quiser somente do 1, 2, eu posso selecionar aqui os outros. Pronto. Aqui a gente tem os 3 gráficos, os 4 gráficos gerados com a região homogênea e heterogênea usando a correlação. Aqui eu posso também selecionar porque é interativo, e o último gráfico, que seria do gráfico de superfície, dos parâmetros para energia de Gibbs, a gente pode colocar um título, vou colocar título de gráfico e gerar gráfico. Aqui o usuário vai ter liberdade a interagir com o gráfico para encontrar um melhor ângulo de vista. E também pode selecionar as stylines que quiser. Além disso, pode fazer zoom ou se afastar do ponto de vista. E seria isso. Caso o usuário queira diminuir a opacidade, é só clicar na melhor opacidade. E seria basicamente isso dessa ferramenta. Possuímos quatro janelas para os gráficos e uma janela para registro de dados. Se o usuário quiser fazer download dos gráficos, basta clicar nessa câmera aqui, que ele vai ter acesso a um PNG da imagem. Para qualquer feedback, qualquer opinião sobre a ferramenta, basta entrar em contato por esse e-mail, modelosdegibbs@gmail.com. Agora que vimos sobre o aplicativo online, vamos falar um pouco sobre os arquivos relacionados a eles, que seriam os CSVs. O primeiro que vamos falar seria o arquivo para a inserção das composições das stylines. Essas composições precisam ser em fração molar, não fração mássica, tem que ser fração molar. Aqui vamos ter o arquivo que o usuário pode fazer download, e percebemos que os números decimais são escritos com ponto e as colunas são separadas com vírgula, que seria padrão CSV. O usuário pode inserir até 10 timelines. Nesse exemplo vamos ter 9. E essas timelines são divididas em duas colunas principais. Dois conjuntos de colunas principais, que a primeira seria para a composição da fase 1. Temos C1, que seria o composto 1 da fase 1, composto 2 da fase 1 e composto 3 da fase 1. E a segunda conjunto de colunas, como pode ser sugerido, seria para a fase 2, que seria C12, C22 e C32, que seria o composto 1 da fase 2, composto 2 da fase 2 e composto 3 da fase 2. Ou seja, o usuário vai inserir até 10 valores, 10 linhas, que tenha essas 6 composições. 3 composições da fase 1 e 3 composições da fase 2. Isso diz respeito ao primeiro arquivo. Aí o segundo arquivo, que seria aquele que o usuário pode fazer download, se os cálculos estiverem certos, seria esse, em que vai mostrar a temperatura, os nomes dos compostos e os valores de tal calculado, além dos valores desse parâmetro GJ, que seria aquele do modelo NRTL, e os dados para as curvas binárias, que vai separar em x1, 2
x113, x323, ou seja, o eixo x da composição molar do composto 1 e 2 desse par binário e o ΔG dele. Aí a composição composto 1 no par binário 1, 3 e a composição de x3 no par binário 2, 3. Seria basicamente isso, esse arquivo. Então, esses são os dois arquivos que estão relacionados com a aplicação web. Esse trabalho foi desenvolvido como parte das atividades de iniciação científica apoiadas pela FUNCAP da Universidade Federal de Ceará, do Laboratório LTS do grupo GPTA. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção.